Bom dia, meus amores, como vocês estão? Espero que estejam bem. Eu tô aqui me recuperando dessa viagem, tô aqui voltando pra vida real, voltando pra rotina. Quando a gente chega de viagem, gente, eu não sei vocês, mas é tanta coisa, né, pra arrumar. É desfazer a mala, é passar uma vassourinha na casa, é organizar as comidas, porque você chega, normalmente você não tem ali nada na sua geladeira para comer. Dessa vez eu fiz algo que eu recomendo fortemente que vocês façam. Eu deixei comida congelada, eu deixei legumes congelados, eu deixei proteína congelada, eu fiz o frango, deixei ele prontinho. Então ontem eu só peguei uma saladinha que eu tinha trago, até mesmo lá de São Paulo, que a gente tinha comprado, não tinha comido tudo, e só esquentei o frango, comi aqui na hora do almoço. Então assim, foi ótimo, né? Então isso é uma coisa que ajuda bastante, que facilita bastante. Deixei abacaxi congelado também, então aí não fiquei sem fruta, não tive que sair correndo para ir no restaurante almoçar, então isso foi bem positivo, tá? Recomendo que façam isso quando forem viajar, que se organizem antes, para que não cheguem em casa assim sem nada para comer e tenham que acabar comendo besteira também, tá? Bom, então é isso, mas assim, organizando, desfazendo mala, arrumando, né, organizando tudo, buscando Mabel, que é minha cachorra, que tava no hotel. Então, assim, várias coisas, quando a gente volta de viagem, várias coisas pra fazer, né? Bom, mas vamos que vamos. Hoje é a nossa oitava live de aquecimento para Maratona para Destravar o Intestino. A maratona são 3 aulas online gratuitas, onde eu vou te dar os primeiros passos para você destravar o intestino e eliminar o cocô de bolinha sem remédios. Para você participar da maratona, você só precisa ir até o link da minha bio e se inscrever. Então você vai se inscrever, vai colocar seu e-mail e você vai receber esse link para assistir essas aulas. A primeira aula vai ser liberada no dia 4/8, às 8 da manhã, tá? Então a gente vai ter aula no dia 4, 6 e 8 de agosto, tá? E no dia 10 também, onde a gente finaliza essa semana, mas no dia 10 é com uma live aqui no meu Instagram, que vocês já vão saber, né, como é que vai funcionar, tá bom? Então, se você ainda não tá inscrita, vai lá no link da minha bio, se inscreve, tá? Vai ser gratuito, vai ser online, então você pode assistir de qualquer lugar do mundo e é algo que já vai te ajudar. Vai te ajudar na questão do intestino, tá bom? Bom, então bora lá, que hoje a gente vai falar de um tema que vocês adoram, que vocês me perguntam muito, que vocês têm muita dúvida, que é: já cortei glúten e lactose e o meu intestino continua travado, tá? Então é sobre isso que a gente vai falar nessa live de aquecimento. Lembrando que as lives de aquecimento, gente, são aquecimentos para a maratona para destravar o intestino. Na maratona eu aprofundo muito mais, eu vou muito mais a fundo nessas questões aí do intestino, e nas lives de aquecimento que eu tô fazendo de segunda a sexta às 7h30 da manhã, são lives onde eu vou aquecendo você, vou trazendo temas de interesse, temas que podem aí te ajudando a destravar o seu intestino, tá bom? Sejam muito bem-vindas, então. Ferraz, você tá com sobrenome, né? Me conta aqui qual que é seu nome, que eu vi que você entrou ontem também, não sei seu nome. Bom dia, Débora, bom dia, Cris. Cris tá aqui pela segunda vez, seja muito bem-vinda. Meninas, então vamos lá. Hoje eu vou tirar as principais dúvidas em relação ao consumo de glúten e lactose, né? Se você deve ou não... Tati, seja muito bem-vinda, Tati. Se você deve ou não cortar glúten e lactose quando você tem o intestino preso, né? O que acontece nesse sentido? Bom, então vamos entender, tá? Vamos entender o que é glúten e o que é lactose. Glúten é uma proteína do trigo, uma proteína, na verdade, que está presente principalmente no trigo. Mas, além do trigo, ela está no centeio, na cevada e tá? Então, o glúten, ela é uma proteína presente em alguns alimentos, tá? O que acontece, gente, é o glúten... Bom dia, Raquel! O que acontece é que o glúten, ele é uma proteína presente em alguns alimentos, né? Então, trigo, centeio, cevada, malte, tá? E ele é uma proteína de difícil digestão, ou seja, o nosso organismo, o nosso intestino, o intestino do ser humano, ele não tem capacidade para digerir esse glúten de forma adequada, de forma, digamos assim, que não vai causar prejuízos para o nosso corpo. Gabi, é todo mundo que tem dificuldade de digerir o glúten? Não, não é todo mundo. Tem pessoas que vão ter
uma digestão correta de glúten, não vão ter problema nenhum. E tem pessoas que vão ter uma dificuldade maior de digerir esse glúten, tá? Mas, em geral, gente, a maioria das pessoas vai ter dificuldade de digerir essa proteína, tá? Então, ela tá presente aí principalmente no trigo. Do nosso consumo diário, o glúten está muito mais no trigo, né? O alimento que a gente consome que mais tem glúten é o trigo, tá? A lactose, já diferente do glúten, ela é o açúcar do leite, tá? Então, a lactose é o que, entre aspas, adoça o leite. Então, ela é o açúcar do leite. E a lactose, diferente do glúten, ela não é uma proteína, ela é um açúcar, tá? E aí, por que é importante a gente diferenciar? Porque o glúten é uma proteína de difícil digestão e a lactose é um tipo de açúcar. Então, os sintomas que elas causam no nosso corpo são diferentes, tá? Então, o glúten ele vai ter uma dificuldade de ser digerida no intestino e a lactose, por ser um açúcar, ele vai te causar uma intolerância. Então, os sintomas são completamente diferentes. Quando eu tenho uma sensibilidade ao glúten, por exemplo, eu vou ter uma constipação na maioria das vezes, eu posso ter alguma coisa no meu corpo, né, na minha pele. Então, eu posso ter uma coceira, eu posso ter bolinhas na minha pele, eu posso ter uma irritação na minha pele, eu posso ter dores articulares, tá? Isso eu tô falando do glúten. Agora, a lactose, como ela é um açúcar, normalmente ela vai causar sintomas gastrointestinais. Então, ela vai causar diarreia, gases, distensão abdominal. O glúten também causa distensão, tá? Mas a lactose, ela vai causar mais sintomas gastrointestinais, tá? E aí, gente, então, diferenciando o que é glúten e o que é lactose, a gente pode já fazer a primeira pergunta que vocês me fazem bastante, que é... Deixa eu beber uma aguinha aqui. Gabi, glúten e lactose inflamam o meu intestino? Inflamam o meu corpo, tá? Então, essa talvez seja a primeira coisa que você está se perguntando. Bom, primeiro, o que a gente precisa entender? O glúten, como eu falei, ele é uma proteína de difícil digestão, tá? E hoje, gente, no nosso pão, tanto no pão francês, quanto no pão de forma, quanto no pão integral, a gente tem uma quantidade muito maior de glúten que a gente tinha nesse pão há anos atrás, tá? Então, a quantidade que a gente tem de glúten no pão, nos alimentos que a gente consome, ela é muito maior do que era há alguns anos atrás, porque essa farinha de trigo, ela foi extremamente modificada ao longo dos anos. Então, ela foi aumentando o seu teor de glúten, porque é justamente o glúten que dá liga para a massa e que faz a massa render. Então, a indústria ela foi adicionando glúten, né, nas preparações para que essa massa rendesse, tá? E a lactose, ela está naturalmente presente no leite, isso não mudou, tá? O que muda são as formas como que eu digo, de distribuição desse leite, tá? Então, o que acontece? A lactose, ela é a mesma lactose que estava lá no leite há 1000 anos atrás, só que antigamente as pessoas tomavam leite da vaca, né, da fazenda, não era um leite que estava ali na caixinha, tá? Bom, e aí quando a gente vem para a pergunta, glúten e lactose inflamam o corpo? Vamos lá, depende, tá? Então, depende. Por quê? O glúten, como eu disse para vocês, ele é uma proteína de difícil digestão, certo? Então, ele vai ter ali uma dificuldade de digestão para grande parte das pessoas, tá? Então, por isso, gente, que muitas pessoas têm sensibilidade não celíaca ao glúten, tá? O que significa isso? Essa pessoa consome algo que tem glúten, ela consome farinha de trigo, ela consome pão, ela consome macarrão, ela consome alguma coisa nesse sentido e ela não consegue digerir muito bem. E aí ela vai começar a ter sintomas relacionados à ingestão de glúten, né? A ingestão desse alimento que contém o glúten, tá? A lactose é a mesma coisa. Então, eu tomei leite, por exemplo, ou comi um queijo branco que tem muita lactose e eu começo a ter gases, ter distensão abdominal, ficar com o intestino solto, né? Então, o glúten e a lactose inflamam o corpo? Depende se você tem essa predisposição para não conseguir digerir esses alimentos, né? Então, se você não consegue, se você tem intolerância à lactose, então, por exemplo, se você não consegue quebrar essa lactose dentro do seu organismo, ou se você tem sensibilidade ao glúten, o que significa isso? Que você não consegue quebrar esse glúten, que você não consegue digerir esse glúten, sim, eles podem inflamar o seu corpo, tá? Gabi, como é que eu vou saber? Através dos sinais e sintomas, né? Porque, gente, a sensibilidade não celíaca ao glúten, né, ela não é detectada em nenhum exame ainda. A gente não tem exame para detectar sensibilidade não celíaca. A gente tem exame para detectar alergia ao glúten, a gente tem exame para detectar doença celíaca, mas a sensibilidade, ou seja, eu comi e o meu intestino ele não tolerou muito bem aquele alimento, a gente ainda não tem exame para isso, tá? Então,
a gente precisa ver de acordo com os sinais e sintomas. Dentro do meu método tem um material que eu chamo de scanner metabólico, tá? No scanner metabólico, ele é um questionário bem grande que você vai preencher quando você entra, onde você vai colocar os seus sinais e sintomas. Então, você vai dar uma pontuação dos seus sinais e sintomas. Então, de acordo com o que dá ali, naquele scanner metabólico, a gente vai entender quais alimentos que provavelmente você tem sensibilidade que podem estar inflamando o seu intestino, tá? Então, assim que você entra no método, no primeiro dia, assim que você compra, você já vai receber esse scanner metabólico, que é onde você vai colocar os seus sinais e sintomas, você vai colocar lá nos comentários quanto que deu, e eu explico nessa aula do scanner metabólico o que cada lugar, cada parte do seu corpo, qual tipo de sensibilidade você pode ter com o alimento de acordo com aquilo que você marcou no scanner metabólico. Então, por exemplo, como eu disse para vocês, questões de pele estão muito associadas ao consumo de glúten, tá? Então, questões de pele, questões articulares. Quando você preenche esse scanner metabólico, a gente vai ter uma noção do que de fato está, qual alimento que pode estar impactando em qual região do seu corpo, tá? Isso tá dentro do meu método, o Desenfesa, tá? Bom, então, glúten, lactose e inflamam depende se você tem essa predisposição para ter inflamação por esse tipo de alimento, tá? Bom, deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Bom dia, Elizabeth. Bom dia, Maria. Bom dia, Eveni. O que você fala do kefir indica? Se for o kefir em água, eu indico sim. Se for o kefir em leite, eu não indico, tá? O kefir é um probiótico, ou seja, são bactérias, são cepas de bactérias que vão colonizar o seu intestino, melhorando a microbiota intestinal e, indiretamente, eles podem ajudar no funcionamento do intestino. Apesar de eu indicar, dentro do meu método, não é uma coisa que está lá dentro. Por quê, gente? Porque kefir não é uma coisa fácil de achar. Você tem que cuidar, você tem que cultivar ele ali. Então, dentro do meu método, eu indico coisas que são fáceis, que são acessíveis, que você pode ir ali no supermercado e comprar, tá? Mas se você tem a isca de kefir e se ela está em água, aí sim você pode utilizar o kefir. Pode ser interessante, tá? O kombucha também pode ser bem interessante para vocês utilizarem aí no intestino preso, tá? Bom dia, Bárbara, seja muito bem-vinda. Eliana, Jane, Maria, Rita. Bom, então, bora lá então. Glúten e lactose inflamam o corpo, então eu já respondi pra vocês. E aí você fala assim, Gabi, meu intestino é preso, eu preciso cortar glúten e lactose da minha dieta? Bom, vamos com calma nisso, né? Então, primeiro você precisa cortar glúten e lactose se você tem sensibilidade com esses alimentos, tá? Porém, no entanto, todavia, a maioria das pessoas se beneficia muito da retirada principalmente de glúten da dieta, tá? Ou da retirada ou da redução de glúten na dieta, tá? Então lembre-se, gente, que tem glúten em tudo que é farinha de trigo, inclusive pão integral, pão de forma, pão francês, macarrão, tá? Tudo isso tem glúten. Então, mesmo que você não tenha doença celíaca, mesmo que você não tenha alergia ao glúten, normalmente, grande parte das pessoas se beneficia bastante da retirada de glúten da dieta, tá? Então, se eu tirar o glúten, eu vou ajudar o funcionamento do meu intestino? Eu vou destravar o meu intestino? Não é retirando o glúten que você vai destravar seu intestino, porque não é só retirar o glúten que destrava o intestino. Retirar o glúten te ajuda a ter menos distensão, menos dores pelo corpo, menos irritações da pele, mas retirar o glúten não destrava o intestino. A mesma coisa a lactose. A lactose é o açúcar do leite, tá? Então, na maioria das vezes, o problema da pessoa não é com a lactose, é com a caseína, que é a proteína do leite, beleza? Então, o que acontece? Se eu tirar o glúten e a lactose, meu intestino vai melhorar? Pode ser que você tenha menos distensão abdominal, menos gases, menos coisas nesse sentido. Agora, tirar o glúten e a lactose vai fazer o seu intestino funcionar? De forma alguma, tá? Porque se fosse isso, gente, a maioria de vocês, eu tenho certeza que estaria com o intestino funcionando. Porque grande parte de vocês já retiraram o glúten e a lactose, tá? Então, na verdade, você vai retirar, você pode até retirar, mas isso não é uma coisa que vai destravar seu intestino. Inclusive, tem uma aluna minha chamada Cris, que ela vai fazer live comigo amanhã às 8 da noite, tá? Onde ela vai contar
como que foi participar do meu método, o que ela conquistou, como que ela está hoje, tá? E a Cris, ela fala, inclusive no depoimento dela, ela vai falar isso amanhã na live, provavelmente, que ela já tinha tirado glúten e lactose, ela ficou 3 meses sem consumir glúten e lactose e o intestino dela não funcionava, tá? Então, isso não foi suficiente para o intestino dela funcionar. Tá? Por quê, gente? Porque não é tirar glúten e lactose que destrava o intestino. Não é só tirar glúten e lactose, não é só comer mamão, não é só comer fibras, não é só beber água. Para destravar o seu intestino, você precisa de um protocolo, você precisa de uma estratégia focada em destravar o intestino, tá? Bom, deixa eu ver o que vocês estão falando. Só tomar o leite sem lactose. Sim, ele não tem lactose, mas ele continua tendo caseína, que é a proteína do leite, tá? Que pode, inclusive, estar travando seu intestino muito mais do que a lactose. Bom dia, Drinari, seja muito bem-vinda. Bom, e aí, então tirar glúten e lactose faz o meu intestino desinflamar? Faz o meu intestino funcionar? Não. Faz você ter menos sintomas de sensibilidade e intolerância, mas não destrava o intestino, tá? Gabi, mas e se eu quiser tirar glúten e lactose? Quanto tempo que vai demorar para o meu intestino funcionar? Ou, na verdade, assim, quanto tempo que vai demorar para o meu corpo desinflamar depois que eu retiro o glúten e lactose? Então, gente, cerca de mais ou menos ali 15 dias, você já vai conseguir ter um resultado bem interessante quando, se você tem sensibilidade a esses alimentos, se você não tolera bem esses alimentos e você retira eles, você consegue já, em cerca, até menos de 15 dias, tá? Ver bastante resultado, ver bastante efeito naquela retirada do glúten e da lactose, tá? Então, por isso que dentro do meu método, o primeiro cardápio, ele é um cardápio de desinflamação. Ele é um cardápio de restauração intestinal. E nesse cardápio, a gente tem a redução, né, a retirada de alguns alimentos e a redução de outros alimentos, justamente para ajudar na melhora dessa barreira intestinal, na desinflamação desse intestino, tá? Então, com cerca de... Esse cardápio ele tem duração de 10 dias, mas com cerca de 5, 7 dias, a grande parte das minhas alunas já começam a relatar melhora do funcionamento do intestino. Por quê, gente? Porque não é só retirar glúten e lactose, é fazer um protocolo anti-inflamatório, tá? Bom, e aí, sabendo disso, tem algumas perguntas que eu vejo que as pessoas têm muita dúvida, né? Então, justamente por causa até de um conteúdo muito errado que viralizou por aí, as pessoas têm a sensação de que... elas ficam em dúvida se elas torrarem o pão, né? O pão que tem glúten, e se você poderia comer, então, a torrada, se você poderia comer um pão torrado, caso você esteja retirando o glúten da sua dieta, tá? E a resposta, gente, obviamente, é não, tá? Então, torrar o pão ou comer o pão, né, na forma de torrada, não é uma coisa que vai reduzir o glúten desse pão, tá? Então, existe um vídeo que é bem viralizado por aí, eu não sei se ele é médico, eu não sei, né, o que ele é, mas ele fala que se você torrasse o pão, né, você não teria, você eliminaria o glúten daquele pão. Isso é uma verdadeira mentira, né? Uma verdadeira mentira. Isso é uma grande mentira, tá? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, porque se fosse assim, aquela pessoa que é celíaca, ela ia torrar o pão e ela ia consumir um alimento sem glúten, e a gente sabe que não é assim, tá? Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? E aí, então assim, isso é uma coisa só que eu lembrei aqui pra falar pra vocês. Então, quando a gente pensa no glúten, independente se você come o pão cru, se você come ele torrado, assado na frigideira, enfim, independente do jeito que você come, ele vai continuar tendo glúten, tá? Então, muito cuidado com essas coisas que vocês veem aí pela internet, tá? Bom, e aí, respondendo a dúvida comum de vocês. Então, Gabi, eu preciso tirar o glúten e a lactose para destravar o meu intestino? Não necessariamente, tá? Até porque, como eu disse, o glúten é uma proteína de difícil digestão. A maioria das pessoas se beneficia com a retirada do glúten. A lactose ou o açúcar do leite, ela não trava o intestino. Agora, fato, gente, o leite e o leite e a farinha de trigo são 2 alimentos que fazem mal a grande parte das pessoas, tá? Grande parte das pessoas não conseguem digerir, grande parte das pessoas vão ter alguma reação de inflamação, alguma reação de sensibilidade, não somente o intestino
intestino preso, não somente o cocô de bolinha, a barriga inchada, mas elas vão ter algum tipo de reação ali em relação ao glúten e à lactose, tá? Não necessariamente ao glúten e à lactose, mas à farinha de trigo e ao leite, aos leites derivados, tá? Então, assim, preciso cortar da minha dieta, nunca mais comer? Não necessariamente, mas a maioria das pessoas se beneficia com a redução desses alimentos, com a retirada desses alimentos, né? E com consumo pontual e estratégico dentro de uma estratégia para destravar o intestino, tá bom? Bom, e aí, deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. A Camila disse, o que mais me desinflamou foi a retirada do açúcar, não uso mais. Boa, Camila. Sim, e aí, gente, essa questão do açúcar, o que acontece? O açúcar, né, é um produto que a gente não deveria incluir na nossa rotina, tá? Então, principalmente açúcar de adição. Então, adoçar o café, adoçar o suco, o chá e tudo mais. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente quer reduzir o açúcar é parar de adoçar as coisas. Então, parar de adoçar café, chá, suco, vitamina, é consumir os alimentos da forma natural deles, sem adoçar. Então, se eu vou fazer um café é amargo, tá? Um café é amargo, então você não deve colocar açúcar nesse café. Me conta aqui quem que ainda coloca açúcar no café, tá? Você não deve colocar açúcar nesse café. Gabi, então eu posso colocar adoçante? Poder você até pode, mas você também está mudando o sabor daquele alimento, tá? Então, a primeira coisa quando você quer reduzir o açúcar é parar de adicionar açúcar nas bebidas doces, tá? E aí, se você é formiguinha, assim como eu, depois que você já parou com isso, você já melhorou ali, você já parou de incluir açúcar no seu dia a dia, tá? E aí você vai reduzindo gradualmente o consumo de alimentos açucarados. Então, bolos, pães, roscas, doces em geral, tá? Então, assim, de fato, retirar o açúcar é uma coisa que ajuda o funcionamento do organismo, que desinflama sim, mas a gente tem que lembrar que não é só retirar um alimento ou acrescentar um alimento que você vai desinflamar seu intestino, que você vai fazer o seu intestino funcionar, tá? Então, desinflamação, gente, é um processo complexo, é um processo onde a gente precisa de um protocolo, a gente precisa de uma lógica, a gente precisa de estratégias para desinflamar esse corpo, tá? Então, a gente precisa também lembrar que não é só retirar o açúcar, não é só retirar o glúten, não é só retirar a lactose. Porque se fosse isso, a gente não teria tanta gente, 15% da população com constipação crônica, a gente não teria tanta gente com obesidade, com doenças metabólicas como diabetes, pressão alta, doença cardiovascular e câncer, tá? Se fosse só tirar isso. Bom, e aí agora você deve estar pensando, Gabi, mas eu já tirei o glúten, já tirei a lactose, você falou que desinflama, mas eu não tô sentindo, né, que tá dando certo, que tá funcionando, o que eu faço? Então, gente, lembrando que é a mesma coisa do açúcar, só retirar o glúten e a lactose da dieta não vai fazer o seu intestino funcionar, mas não vai mesmo, tá? Não vai mesmo. Retirar glúten e lactose não é uma coisa que destrava o intestino. É uma coisa que pode melhorar a sua digestão, melhorar alguns sintomas que você está sentindo, mas de longe não é uma coisa que vai destravar o seu intestino. É uma coisa que vai deixar o seu intestino do jeito que ele tá, então travado, fazendo cocô de bolinha, só que você vai começar a se sentir melhor, talvez porque seu corpo vai estar mais desinflamado. Então, no contexto geral, você vai estar um pouquinho mais feliz, um pouquinho mais animada, digamos assim, em relação ao seu corpo, ao funcionamento dele. No entanto, não é uma coisa que você vai fazer que vai destravar o seu intestino, tá? Então, bastante cuidado com isso. E aí, gente, eu lembro a vocês que muitas vezes você já tirou o glúten, já tirou a lactose, já cortou um monte de coisa da sua dieta e você não teve a solução do seu intestino preso. Me conta aqui se você é essa pessoa, se você já tirou um monte de coisa e você continua travada, tá? E por que você não teve a solução do seu intestino preso? Porque você não tem método, você não tem lógica, você não segue um protocolo para destravar o intestino, tá? Então é a mesma coisa de incluir mamão, é a mesma coisa de incluir fibras, tá ali na mesma linha que tirar glúten e lactose. Não é só fazendo isso que você vai destravar o seu intestino. Não é só tirando glúten, tirando lactose, comendo mamão que você vai destravar o seu intestino. Se fosse só isso, gente, não tinha ninguém com o intestino preso, tá? Então o que você precisa? Você precisa de uma dieta de desinflamação, de restauração do seu intestino. Você precisa de uma dieta para estimular o funcionamento do seu intestino e você precisa de estratégias para melhorar o funcionamento do seu intestino. Então, comer coisas diferentes, comer estratégias, comer alimentos em combinações diferentes, é isso que de fato vai destravar o seu intestino. Retirar o glúten, retirar a lactose vai te ajudar em alguns pontos da sua vida?
Vai, mas não é suficiente para destravar o seu intestino, tá? Para destravar o seu intestino, você precisa de estratégia, você precisa de um protocolo focado nisso, tá? Então, gente, parem de sofrer. Eu sei que às vezes vocês sofrem muito, vocês deixam de ir a eventos sociais, vocês deixam de comer coisas que vocês gostam, pensando que é isso que vai destravar o intestino de vocês. E na verdade não é. Na verdade, quando você tem um protocolo específico de restauração intestinal, quando você tem uma lógica, quando você segue um método, você vai conseguir melhorar o funcionamento do seu intestino sem se privar tanto de comer esse tipo de alimento que você gosta, tá? E além disso, como seu intestino ele vai estar desinflamado, como seu corpo vai estar desinflamado, seu intestino vai estar em equilíbrio, quando você comer esse tipo de alimento que você já sabe que não te faz tão bem, você não vai ter tanto desconforto abdominal. E, além disso, que as minhas alunas falam muito, como eu tenho as estratégias do alívio imediato, né? O alívio imediato, ele é um material, ele é um e-book, né? Onde ali eu dou mais de 20 estratégias laxantes para que você utilize naqueles dias que você tá travada ou no dia a dia mesmo, tá? Então, aí se você viu que o glúten e a lactose não te fazem bem, mas você foi lá, comeu glúten e lactose, comeu alimentos com glúten e com lactose, e você ficou mal, você ficou com distensão, você ficou com o intestino preso, você vai lá no material do alívio imediato, vai escolher uma receitinha e vai fazer essa receitinha, então o seu intestino vai voltar a funcionar, tá bom? Então é isso, meus amores. Bom, esse assunto ele rende muito, tá? Ele rende muito, mas é um assunto que eu adoro falar, porque eu estudo o intestino, porque eu estudo ali a linha da nutrição funcional, então é bem interessante a gente pensar nisso, tá? Bom, então é isso. Lembrando que essa é uma live de aquecimento para a maratona para destravar o intestino, que são 3 aulas online gratuitas que vão acontecer nos dias 4, 6 e 8 de agosto, tá? Para participar é só clicar no link da minha bio, naquele linkzinho azul que tá lá e se inscrever, tá bom? Então qualquer dúvida também me mandem aqui nos comentários, me mandem no direct ou na caixinha de perguntas que eu sempre compartilho, tá? Assistam os conteúdos. Assistam os conteúdos e amanhã tem a nossa 9ª live de aquecimento da maratona para destravar o intestino. Amanhã às 7h30 da manhã estarei aqui e amanhã à noite às 8 horas tem live com a Cris, que é minha aluna, que vai contar como foi o processo dela dentro do meu método, tá bom? Meus amores, desejo uma quarta-feira abençoada, iluminada para vocês, que Deus esteja com vocês, que tudo flua da melhor forma possível, que vocês possam ter um dia que Deus esteja com vocês em todos os momentos e que tudo dê certo, que tudo flua bem, tá bom? Um beijo e até amanhã às 7h30 da manhã.